Apesar do direito de ir e vir estar garantido pela Constituição, a existência de obstáculos no transporte público é evidente para alguns grupos, dentre eles as pessoas gordas expostas a situações de constrangimento. Em locais comuns, como um ponto de ônibus, que se inicia a preocupação de alguns usuários do transporte público. Nesta reportagem, vamos abordar a falta de acessibilidade para pessoas gordas em Mariana e entender um pouco sobre a gordofobia e a falta de acesso a um serviço básico, como, por exemplo, a mobilidade urbana. Então, para que eu tenha o direito de consumir, para que eu tenha o direito de me locomover, eu preciso estar num padrão que não atende a diversidade dos corpos. E aí, por exemplo, você precisa emagrecer para andar de ônibus, você precisa emagrecer para ir no cinema, o que não faz o menor sentido. A padronização dos automóveis coletivos traz consigo a exclusão de alguns usuários, o que reforça a necessidade de adaptações e vistorias eficazes nos veículos. A ideia que a gente tem socialmente e, por consequência, mediaticamente, ao mesmo tempo que mediaticamente, por consequência, socialmente, é de que as pessoas gordas, elas não são dignas, merecedoras, ou seja lá a palavra que queira usar, de serem tratadas como seres humanos. Então, ser gordo é um estigma, né, dentro desse contexto, é uma marca que a pessoa carrega e que vem associada com uma série de estereótipos, os estereótipos da gordofobia. Então, as pessoas gordas são associadas com preguiça, desleixo, sujeira, falta de motivação. Alguns usuários do transporte coletivo em Mariana afirmam as dificuldades de locomoção e, como passageiros gordos, se sentem prejudicados com a acessibilidade restrita, em decorrência às catracas, assentos e até mesmo a superlotação dos transportes coletivos. Porque o que é pregado é que, nossa, Mariana é referência no tarifa zero, mas os ônibus estão caindo aos pedaços. É muito bom não pagar passagem, mas também é muito bom não sofrer um acidente de ônibus. É muito bom você conseguir ter um lugar para sentar, é muito bom você conseguir ter uma qualidade de serviço boa. A falta de acessibilidade ao transporte público não está ligada apenas ao embarque e desembarque em um ônibus. O constrangimento existe e, com ele, há pressões psicológicas e seus agravantes, como, por exemplo, a ansiedade. É um desafio de acessibilidade, de não ter um banco, desafio de não conseguir ir confortável, automaticamente tenho crise de ansiedade, porque eu não sei se o motorista vai ser gentil de abrir uma porta de trás do ônibus para eu entrar, eu não sei se eu vou chegar dentro do ônibus, vai ter um lugar para eu sentar, e aí, sabe, é aquele estresse de antecedência, aquela tensão que tem. E aí, na hora que eu desço do ônibus, graças a Deus. A gordofobia não está apenas no transporte coletivo. É o que explica Carol Pilger, pesquisadora da área. E a gordofobia, ela não é só a respeito da estética das pessoas gordas, não é só isso, né? É a respeito de negar direitos. Ou seja, um deles, direito ao transporte público, direito à locomoção. Entra no ônibus, não passa na catraca, não tem um assento para sentar. Então, ela vai ser negado acesso à saúde, muitas vezes os hospitais não têm macas que suportem os corpos grandes gordos, não vai ter aparelho de fazer exame que caiba uma pessoa. Então, a gente vive numa sociedade que estigmatiza esse corpo por ser gordo, exclui esse corpo, pressiona esse corpo ao emagrecimento, né? A gente não usa o termo obesidade, porque a gente luta para essa despatologização do corpo gordo, ou seja, a obesidade coloca o corpo gordo como automaticamente um corpo doente. A padronização dos veículos é um ponto levantado e que não engloba a diversidade dos corpos. No entanto, o Demontran de Mariana, órgão responsável pela logística do transporte urbano da cidade, afirma a realização das fiscalizações nessa área, a fim de cumprir o compromisso de bem-estar e locomoção para todos os usuários.
Os deveres da empresa, né, é seguir as especificações da norma. Tem uma norma de acessibilidade, né, de veículos urbanos, é a NBR 14022. Então, as especificações que estão na norma, a empresa tem um dever de seguir, né, uma vez firmado o contrato para operação. Quanto à questão da acessibilidade de pessoas gordas, é verificado, né, na vistoria que o próprio Marlon faz, né? Então, em relação aos assentos, a catraca, né, como você já mencionou, sim, ela é ela dificulta, né, o acesso dessas pessoas, então por isso os motoristas são orientados a entrar, embarcar e desembarcar pela porta traseira. Tem os assentos preferenciais, né? Todos os veículos têm os assentos preferenciais destinados às pessoas idosas e com mobilidade reduzida. Por outro lado, os usuários discordam dessas colocações e apontam a falta de inclusão, o que resulta no sentimento de não pertencimento em decorrência das dificuldades ligadas a ações gordofóbicas. De forma geral, acho que as pessoas elas não nos incluem de fato na sociedade, não nos veem como sujeitos de direitos mesmo, assim, e de estar num lugar de pessoas comuns, normais, de fazer tudo que as pessoas fazem. Eu, por exemplo, eu jogo vôlei, eu amo dançar, adoro dançar, mas quando eu digo que eu jogo vôlei, as pessoas simplesmente não acreditam, porque eu sou gordo e não faz sentido nenhum isso. E eu dançando também, sempre, em qualquer festa que eu vou, as pessoas falam, nossa, você dança muito. Por que as pessoas falam isso pra mim? Elas não falam isso pra todas as outras pessoas, mas é porque elas não esperam que eu faça isso. A gente vê essa questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. As outras áreas, né, não é uma coisa ampla, vamos colocar assim. Isso não engloba outras questões, como a questão de você ser gordo, né, de você precisar do transporte. Quando eu entrei no ônibus, eu tive que passar, né, pela catraca, assim como todas as pessoas. Só que a catraca do ônibus da Transcota é absurdamente pequena e apertada. Então, quando eu tentei passar, eu fiquei meio que presa na catraca. Então, existiam outras pessoas atrás de mim que iriam entrar no ônibus também. Então, eu fiquei muito nervosa porque eu queria passar e, eu me senti tão constrangida, me senti tão humilhada, porque isso não deveria acontecer, sabe? Eu acho que se uma catraca tá ali, ela é utilizada e utilizável por todas as pessoas na teoria, né? Seja pessoa magra, gorda, mediana, enfim. Várias semanas depois, eu precisava ir de 15 em 15 dias, né? Então, de 15 em 15 dias, sempre eu ficava muito ansiosa e eu deixei de ir em várias reuniões porque eu simplesmente não conseguia sair de casa por medo de passar por aquela situação de novo, por medo de ser constrangida de novo, enfim. A equipe de reportagem do Lampião tentou contactar a empresa Transcota, atual prestadora de serviço de transporte urbano em Mariana, mas essa se apresentou como sobrecarregada com as atividades internas e que retornaria caso fosse possível. Até a conclusão desta reportagem, não houve retorno.